Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente para uma aula de matemática. Quem vos recebe mais uma vez é o professor Ellington. Aula de matemática de número 39. Vamos lá, sétimo ano. Conteúdo de hoje, números racionais. Não é os racionais MC lá não, do passado, não tão distante assim. Números racionais. É mais um conjunto numérico que nós vamos ter aí para estudar. Você já estudar nos números naturais no sexto ano, os números inteiros no início desse ano e agora vamos para os números racionais. Números racionais vocês já têm uma certa ideia do que são. Então o objetivo proposto para essa aula são reconhecer os números racionais, explorar a ampliação dos conjuntos numéricos, e a comparação dos números racionais nas duas formas, decimal e de fração. Então vejam só, são duas maneiras aí de a gente estar verificando números racionais, decimais e fração, não é de uma maneira só não. Prosseguindo, vamos verificar o uso dos números em alguns fatos do nosso dia a dia. Olha a imagenzinha lá de Urupema, esses dias frios de inverno aí. Em 2020, em um dia de inverno, os termômetros registraram a temperatura de menos 8 graus Celsius na cidade de Urupema, uma das cidades mais frias aí do Brasil. Na América Latina, 1962 ônibus elétricos estão em circulação. De acordo com um levantamento de 2020 e também do ano passado, da plataforma eBus Radar, o número representa um crescimento de 43,6% em relação a 2019. Então, teve um crescimento de um ano para o outro lá. Tá? Marte é o segundo menor planeta do Sistema Solar, com 1/10 da massa da Terra. São exemplos, veja que em todos esses exemplos nós estamos usando números. Primeiro, aqui lá de Urupema, o 2020 e a temperatura de 8 graus negativos. Lá dos números inteiros do início do ano, 8 graus negativos. Na América Latina, o exemplo ali do ônibus, nós temos um decimal, 43,6%. Então, estamos com um outro tipo de representação numérica, um outro conjunto. E agora aí, falando de Marte, 1/10 da massa da Terra. Então, o valor que nós temos ali, 1/10, é um outro conjunto numérico também. Então, vejam só, conjuntos numéricos um pouquinho diferente. Essa é a ideia que está embutida por trás da aula de hoje. Em todas as situações apresentadas, foram utilizados números racionais. Então, quer dizer, professor, que todos esses números que o professor voltou atrás ali, os slides, são números naturais? São números racionais, perdão? Sim, são números racionais, todos eles são. 8 negativo é um número inteiro e também é um número racional. E ele também é racional, então, inteiro e racional. O 43,6, ele pode ser classificado como um número racional. Não é um número inteiro. Por que não é um número inteiro? É um número com vírgula. Então, ele tem uma fração, um pedacinho de um número. Ele não chega a dar uma parte inteira ali. Então, ele é um número racional. Essa fração, 1/10, também é um número racional. Então, todos os exemplos que ali foram propostos, foram mostrados para nós, são números racionais. Números que podem ser escritos de forma fracionária, ou seja, então essa é uma definição. Então os números racionais, eles podem ser escritos de forma fracionária, na forma de uma fração de A sobre B, ou A dividido por B. O A no numerador, parte de cima, e o B, denominador, o de baixo. Sendo A e B números inteiros, então ele pode ser positivo ou negativo, mas não pode ter vírgula, pode ser positivo ou negativo, mas não pode ter vírgula. E o B tem que ser diferente de zero. Aquele símbolozinho do B ali, que tem um sinal de igual com um cortezinho, significa
diferente. Então, o B tem que ser diferente de zero, pois embaixo, numa divisão, não existe número dividido por zero. Faça o teste na sua calculadora, pegue algum número lá e divida por zero. O que vai acontecer? Aí depois vocês vejam o que vai acontecer. Algumas calculadoras escrevem erro, alguns escrevem não existe e outros fazem um ezinho virado para o outro lado. Então, todos eles aí, nesse caso aí, nessa definição, eles são números racionais. Então, todo número que eu conseguir escrever através de uma fração com números inteiros e o b diferente de zero, eu tenho como sendo um número racional. O menos 2,5 ou menos 2,5, se assim você quiser falar, é a mesma coisa que eu ter o 25 dividido por 10. 25 dividido por 10 é 2,5. Sempre que eu quiser transformar em um número com vírgula em uma fração, eu divido ele por base 10. Ou divido por 10, por 100, por 1000. Se ele tiver uma casa depois da vírgula, eu divido por 10. Se ele tiver duas casas após a vírgula, eu divido por 100. 2 zeros, 100. Uma casa depois da vírgula, 1 zero, 10. Se tiver 3 casas depois da vírgula, 3 casas, 3 zeros, 1000. Usa esse raciocínio que você não vai errar. Então, 2,5 eu posso escrever como 25 sobre 10. Lembrando que o 2,5 é negativo, então o 25 sobre 10 negativo também. Além porcentagem, mais 1,8%, mais 1,8%. Pode ser simplificado ali, né? Então, eu posso simplificar ali por 5, tanto 25 como o 10. Então, o 25 e o 10. O que é simplificar? Tanto 25 como 10, eu posso dividir por um mesmo número. Que número que divide tanto 25 como 10? O 5. 25 dividido por 5, 5. 10 dividido por 5, 2. Portanto, 5 meios. Agora sim, o 1,8%. 1,8%, nós temos lá 1,8 dividido por 100. Não entendi essa, professor. O porcento, olha a palavra porcento. Porcento, por 100. E por tem uma ideia de divisão. Se é por 100, então eu vou dividir por 100. 1,8 dividido por 100. Transformando isso em um decimal, 1,8 dividido por 100, 0,018 ou 18 milésimos, 0,018. Sinalzinho demais ali porque ele é positivo, tá? Então, porcento, se eu tiver um número por cento, eu divido ele por 100 para transformá-lo em decimal. O menos 8, posso colocar 8 sobre 1, poderia colocar também 16 sobre 2, 24 sobre 3, ou seja, toda aquela divisão que me resulta em 8. Resultou em 8, resultado 8, então eu posso escrever ele como uma fração. Ali no caso, o exemplo mais simples possível, o 8 dividido por 1. Exemplos. 4 nonos. Vou pegar o 4 e vou dividir ali por 9, porque toda a fração ela é uma divisão. Então, o 4 está sendo dividido por 9. 4 dividido por 9 não dá para dividir 4 por 9. O 4 é menor que o 9. Então, o que eu faço? Eu coloco aquele zero e a vírgula. Coloco a zero e a vírgula e depois do 4 eu ponho mais um zero. Então, ponho mais um zero depois do 4, do dividendo, e lá no quociente, que é o resultado de uma divisão, eu coloco o zero vírgula. Agora, eu posso fazer divisão. 40 dividido por 9. 40 dividido por 9, 4. Pois 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, 4. Ele vai ficar repetindo esse número toda a vida. Olha lá. Coloca um zero depois do 4 outra vez. Novamente, 40 dividido por 9, 4. 4 vezes 9, 36. 40 menos 36, sobra 4. 4, 36. Aí sobra 4. Sempre vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar 0,4 e vai infinitamente. Então, 0,44444 até o infinito. Uma dízima periódica. Isso a gente chama de dízima periódica. Vai repetindo sempre os mesmos números. 3 pontinhos ali de reticências. Dízima periódica.
Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é sempre colocado aquela letra Q. Então eu uso essa letra Q no conjunto dos números racionais, tá ok? Então ele é representado por Q. Lembram lá os números naturais? Qual que era a letra que representava? Letra N. Dos números inteiros, qual que era a letra dos números inteiros? Letra Z. E agora números racionais, letra Q. Todo número que pode ser escrito na forma fracionária, com denominador e numerador inteiros e denominador diferente de zero, pertence ao conjunto dos números racionais, repetindo a definição que nós já tínhamos, só que agora colocou a letra Q, que é a letra que representa os números racionais. E ali está um exemplo de um racional, o 2/3. O 2 é o numerador, parte de cima sempre numerador, e a parte de baixo é o chamado de denominador. Faz assim, como eu aprendi quando criança. De baixo, denominador. Os dois começam com D, daí você não esquece mais. De baixo, denominador. Então, o conjunto dos números racionais, a gente indica lá por quê. Os números naturais podem ser escritos na forma de fração. Todo número natural, a gente pode escrever ele na forma de uma fração e não só de uma. De várias, infinitas frações, a gente pode escrever um número natural. Então, veja só, o 2. O 2 eu posso escrever 2/1. O 7, eu posso escrever 7/1. Sobre ou dividido, se você quiser falar. O 2 eu poderia escrever também 4/2, 6/3, toda a divisão que resulta em 2. O 7 eu poderia escrever 28/4, 28 dividido por 4, 7. Então eu consigo escrever qualquer número natural na forma de uma fração, de infinitas frações. O 13, 13/1. Então, esse aqui é o nosso conjuntinho, vamos fazer essa elipse azul, colocando os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e vai, reticências lá, porque vai até o infinito, não termina tão cedo. Os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Números naturais consigo escrever na forma de fração. Números inteiros também posso escrever na forma de fração. Então veja só, o 3 negativo. 3 negativo eu posso escrever 3 dividido por 1. Olha o sinalzinho de menos na frente da fração, significa que é uma fração negativa. O 8, o 8 positivo, 8 dividido por 1, podia ser 16/2, poderia ser 32 dividido por 4, então tinha vários, 40/5, qualquer fração que resulte em 8 nesse caso. Vou colocar ele no conjuntinho ali, ó. Os naturais, agora eu vou colocar os inteiros. Então os inteiros, veja que ele englobou os naturais e deixou os inteiros ali na outra parte do conjunto. Então os inteiros estão os negativos e também os positivos. Decimal exato e dízima periódica. Vamos lá? 0,3. 0,3 eu posso chamar também de 3 décimos. Uma casa depois da vírgula, décimo. 2 casas depois da vírgula, centésimos. 3 casas após a vírgula eu chamo de milésimos. 3 décimos, 3/10. Transformei ali o decimal em uma fração. Então, é possível sim transformar um decimal em uma fração. O 0,6666666 infinitamente é o 6 dividido por 9. Se eu pegar o 6 e dividir por 9, ele vai dar esse número, 0,6666 até o infinito. Tanto 6 como 9, eu posso dividir por o mesmo número. Eles são divisíveis por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, 6 nonos, simplificando a fração, deixando ela numa forma irredutível, eu tenho lá 2/3. As frações, então tenho lá as frações, toda fração vai ser um número racional, menos 1/4, mais 12/5, uma fração mista agora, 2 inteiros e 3/4. Então são todas frações aqui. Aí eu posso colocar mais um conjunto,
com essas frações. E ali está o 0,3, um decimal, coloquei. Esses são os números racionais. Então, os números racionais estão os números com vírgula, estão as dízimas periódicas, estão as frações, estão os inteiros, estão os naturais. Aí que eu tenho os números racionais. Olha lá, fração mista lá, 2 inteiros e 3/4. Conjunto dos números racionais, que um diagramazinho. Então vejam só que aquele que está mais por fora, que é o vermelho, que está o quê? Ele engloba tanto os inteiros como os naturais. Então todo número natural é um número racional e todo número inteiro também é um número racional. Os números lá, né? Ó, todos os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Aí entrou os inteiros. Veja que eu não tenho nenhum negativo dentro do conjunto azul, não pode, porque lá é só natural. E aí entrou os exclusivamente racionais ali, que são os números com vírgula e as frações. Conjunto dos números racionais. Dados esses números racionais que ali estão, 2,9, menos 3/5, menos 8, 2,6666 infinitamente, menos 6,1, mais 7,0, raiz de 64, uma fração 5/8 e mais uma dízima periódica infinita 0,44444. Esse 0,4444 dá para transformar em fração também. Ele é 4 dividido por 9 negativo. Classificar. Quais desses são naturais? Bom, qual deles será que é natural? O 7, professor, só tem o 7. Opa, será? Olha mais um pouquinho lá. A raiz de 64. Mas é uma raiz, professor Ellington. Mas a raiz de 64 ela é uma raiz exata. A raiz de 64, eu posso extrair ela. Se eu extrair a raiz de 64, qual que é o resultado? Raiz de 64, 8. Então, as raízes exatas são números naturais. Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 3, raiz quadrada falando aqui, né? Raiz quadrada. Raiz de 16, raiz de 25, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 49, são todas raízes exatas. Números inteiros, vamos ver quais deles são números inteiros que eu tenho aqui. O 2,9 não, ele está com vírgula, não é um inteiro. O 3/5 também não. Menos 8, menos 8,0, ok, é um número inteiro. Menos 8,0 é o primeiro. 2,66, não. 6,1, o 7 até é um inteiro, mas a gente já colocou ele como natural, mas ele é um inteiro também, a raiz 64, e são esses aí, os números inteiros. Então tá lá, ó. O menos 8 é um inteiro, o 7 coloquei ele nos naturais, mas ele é inteiro também. Só lembrar do conjuntinho lá, que os inteiros englobava também os números naturais. E o 64. Números racionais na forma de fração. Vamos ver quais deles ali na forma de fração. Números racionais na forma de fração. Está lá o menos 3/5 e o 5/8. Esses dois aí são os nossos números racionais representados na forma de fração. Números racionais na forma de um decimal. Decimal são aqueles que possuem vírgula, seja ele uma dízima periódica ou um decimal finito. Finito é quando ele termina a divisão, eu não tenho mais números depois da vírgula. Terminou. 2,9 é um decimal finito. Como que eu sei disso, professor? Não tem as reticências. Ele parou no 2,9. O menos 8,0. Mas 8,0, professor, ele está vírgula 0. Mas ele tem uma aproximação exata ali de vírgula 0. Então, ele é 8,0. Ele não veio de um arredondamento. Então, ele fica ali também na forma decimal. O 2,666, o menos 6,1, o 7,0 e o menos 0,4444, infinitamente também sendo uma dízima periódica. Esses são os números racionais na forma decimal. Captou, aluno? Se não captou, olha de novo o vídeo e olha de novo o slide. Conjunto dos números racionais novamente. Vamos lá, olha só o conjunto como ele está.
tem ali todos os valores do conjunto. Localize os seguintes números no diagrama do conjunto numérico a qual ele pertence. Vamos ver se ele está na ordem ali, esse 9/5. 9/5, ele é um inteiro? Ele é um natural? Não, não é natural. Ele é positivo, mas ele está numa forma de uma fração. Uma fração que não vai dar um valor inteiro. Ele é um inteiro? Também não, não é um inteiro. Ele é um racional? Ok, é um racional. Ele vai colocar aqui, vamos usar cada um deles. Ele começou pelo -9, então, -9 é o último que tem ali. Então, -9, ele é um número inteiro. Ele não é natural, ele é negativo, mas ele é um número inteiro. Próximo, tem uma fração, 9/5, aquele ali que estava falando agora há pouco. Ele não é natural, ele também não é inteiro, mas ele está em formato de uma fração, número racional. O 29 sim, ele é um número positivo, ele não tem vírgula, ele não está escrito na forma de fração, então esse 29 é um número natural. Números naturais têm que ser positivos e não pode ter vírgula neles não, e nem ser uma fração. Próximo, o -0,22222, dízima periódica. Este daqui também é um número racional. Número com vírgula, coloque ele lá no racional, tá? Entre aspas nesse número com vírgula, são as dízimas periódicas e os decimais finitos. Tem números com vírgula que vamos ver no futuro que não são racionais. Dízimas periódicas e decimais finitos são racionais. O 78 negativo, ele é um número inteiro. O 3/10 negativo, ele vai ser um racional, está na forma de fração. E o zero? E agora, onde que fica o zero? Poxa, onde é que eu vou pôr esse zero? Pessoal, o zero é um número natural, é aqueles números que surgiram naturalmente. É os números que vocês trabalham lá no 6º ano, muito trabalhado no 6º ano, trabalharam no 6º ano. Então, o zero, ele é sim um número natural. Natural, surgiu naturalmente. Foi necessário criar esses números para contagem. Então, está lá o zero nos naturais. O 4, número natural, esse ficou fácil, né? O 4 positivo ainda. O -3,7, ele é negativo, não pode ser natural. Ele tem vírgula, ele não pode ser inteiro. Então, ele vai ficar lá no conjunto dos números racionais. E o -9, que estava meio fora de ordem ali, ele foi o primeiro, quando na verdade deveria ser o último. Então, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte aí dos números racionais, como que a gente consegue identificar um número racional e saber que um número racional nós também temos dentro deles os números inteiros e os números naturais. Para fixar melhor o conteúdo e para que vocês possam compreender e entender melhor, façam a lista de exercícios propostos. A lista de exercícios propostos vai ajudar muito no aprendizado de vocês. Então, mais uma vez fica aqui o meu agradecimento e até a próxima aula, 7º ano.